O apóstolo Paulo alertou para os últimos dias que haveria um tempo em que a palavra de Deus se espalharia por toda a terra. E sim, hoje a Bíblia está sendo traduzida em diversos idiomas, mas também está sendo adulterada. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo diz: porque o tempo virá em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Estamos vivendo um tempo em que o Evangelho está sendo adulterado, em que a Bíblia está sendo retirada do púlpito, em que o poder do Evangelho está sendo substituído pela palavra do homem. A cada dia, mais pessoas se dizem cristãs, mas o Evangelho que elas ouvem não produz arrependimento, fé, santa separação, santidade de vida. As pessoas estão buscando um evangelho que satisfaz suas vontades. O evangelho de Jesus Cristo não satisfaz vontades, mas ensina como viver para voltar a viver com Deus, ressuscitados e glorificados. O evangelho adulterado, o evangelho falso, o suave evangelho que se cala diante da maldade, diante da iniquidade, diante do pecado. O evangelho verdadeiro é aquele que apresenta Jesus na cruz, o evangelho que nos convida a morrer para o pecado, que nos convida a negar a nós mesmos, que nos convida a tomar a cruz e seguir a Jesus. Jesus Cristo, no seu ministério aqui na terra, ele chamou 12 homens, os 12 apóstolos, e dentre eles Pedro, Tiago, João, os 3 que presenciaram a transfiguração de Jesus Cristo, ouviram a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazei. Mateus 17, 5. No entanto, Tiago, Pedro e João, quando ouviram esse evangelho, não se tornaram discípulos de Jesus na hora. Jesus chamou-os e disse: vinde e segurei. Seguiram, ouviram e seguiram. Ou seja, para se tornarem discípulos, tiveram que ouvir a palavra de Jesus, aceitá-la e segui-lo. Existem 3 pontos importantes para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O primeiro ponto: a pessoa precisa ouvir a palavra de Jesus. A palavra de Jesus não era suave, ela não era adaptada ao ouvido da época, ela não se calava diante dos pecados, diante dos males. No Evangelho de Jesus, a religião do povo judeu era repreendida. Os fariseus, saduceus, os líderes religiosos, Jesus não se calava. Não, ele falava. O segundo ponto para sermos discípulos: não somente devemos ouvir a palavra, mas aceitá-la. Aceitar a palavra. Muitas pessoas ouvem a palavra, ouvem o Evangelho e não aceitam a palavra. Aceitar a palavra, crer, confiar naquilo que a palavra de Deus ensina. O terceiro ponto: para sermos discípulos, precisamos seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Devemos seguir Jesus. Para que serve a fé que não produz obras? Tiago 2:26. Para que serve a palavra que não produz mudança de vida? O evangelho de Jesus não era um evangelho que se cala diante do pecado. O evangelho de Jesus não era um evangelho suave. O evangelho de Jesus era um evangelho que diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Era um evangelho que diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Repentência, arrependimento, mudança de vida. Muitos querem um evangelho suave. Muitas igrejas cantam, louvam, dançam, mas não há convicção. As pessoas vivem em pecado. Elas estão livres da condenação, mas a Bíblia diz que o amor de muitas se esfriará. Não quero um evangelho que me faça sentir confortável. Quero um evangelho que me faça sentir pecador. Quero um evangelho que me faça sentir a necessidade de me arrepender, a necessidade de crer, a necessidade de seguir a Jesus.
Que o Espírito Santo nos ajude a discernir o espírito da época, discernir a mensagem, discernir a voz do Evangelho. A voz do Evangelho é a voz da cruz, a voz da ressurreição, a voz da vida. Que possamos ouvir, aceitar e seguir a Jesus. Amém.